Falando um pouquinho mais sobre o momento da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, a equipe, inclusive, conseguiu hoje as assinaturas necessárias para que a PEC do estouro comece a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto prevê até 198 bilhões de reais de gastos fora do teto. Sobre esse assunto, a gente conversa com a economista sênior da empresa LCA Consultores, a Thaís Zara. Oi, Thaís, um bom dia para você. Bom dia, Jairo. Bom dia, Marcela. Bem, Thaís, eu queria já começar sobre a sua opinião a respeito da PEC, né? A gente falou muito sobre 175 bilhões, agora um valor um pouco mais alto no texto, prevendo também o uso não somente para benefícios sociais no país. Você acha que isso, da forma como está, é viável, pode passar? E se porventura passar, porque a gente está falando de uma questão política, ao seu ver, é algo que tem viabilidade econômica no país? Então, acho que a gente ainda tem bastante que trabalhar nesse texto, até que ele de fato seja aprovado, né? A gente tem a forma que acabou sendo adotada para esse texto é você retirar o Bolsa Família do teto de gastos. Bolsa Família hoje tem um valor de 175 bilhões, já considerando ali que vai ter manter os R$ 600 e ter um adicional de R$ 150 por criança. E além disso, trazer 23 bilhões de reais que seriam doações, tirar isso também do teto de gastos. Isso abriria um espaço dentro do teto de gastos equivalente aos recursos que já estão destinados ao Bolsa Família dentro do orçamento, mais ou menos 105 bi de reais. Esses recursos você poderia usar de uma forma mais livre. Tá? Então, acabou-se optando por enviar a PEC com esse desenho, com uma validade de 4 anos. Existe um desenho alternativo para a PEC, que seria você simplesmente elevar o teto de gastos, e aí poderia ser um valor mais baixo, 135, 150 bilhões, e provavelmente por menos tempo. Então, ao invés dos 4 anos, talvez 2 anos. O que a gente tem de sinal da política é que talvez algo nesse sentido fosse mais fácil de você conseguir aprovar. Mas, enfim, agora a gente está começando a parte da negociação. O difícil é que a gente tem pouco tempo, tá? A gente tem 3 semanas para aprovar essa PEC, 3 semanas durante as quais a gente vai ter jogo de Copa, então dificulta ainda mais ali as negociações. Então, a gente tem um período bem curto para chegar bem em uma conclusão aí sobre como vai ser viabilizada essa PEC para a gente poder pagar o Auxílio Brasil ali de R$ 600 no começo do ano que vem. Thaís, Marcela, bom dia aqui para você. Thaís, bom, tinha a perspectiva de que a Selic ficasse no mesmo patamar no ano que vem, agora já há uma outra previsão de que vai aumentar. Com essa PEC, pode ter um impacto ainda nisso e por quê? Então, na verdade, a gente ainda tem expectativa de que a Selic vá começar a recuar no ano que vem, em meados do ano, tá? Dependendo do que for aprovado, a gente pode ter um impacto de piora de percepção sobre a trajetória de dívida pública do Brasil, né? Então, dependendo do que for aprovado, você pode ter uma percepção de que a gente vai ter déficits crescentes, e isso vai trazer uma dívida pública explosiva, e aí com isso a gente teria uma piora da percepção sobre o Brasil, com aumento de câmbio, enfim. Esse cenário, que por enquanto ainda a gente considera um cenário mais adverso e ainda com menos chance de acontecer, esse cenário sim poderia trazer eventualmente a necessidade de você reiniciar um ciclo de alta da Selic. Mas, por enquanto, a gente ainda imagina que o mais provável é que você acabe tendo algum tipo de contemporização. A gente tenha uma PEC mais modesta, com gastos extrateto menores, né? Então, aí da ordem de 130, eventualmente até 150 bilhões, válida provavelmente ali por 2 anos, e aí com isso você não teria uma deterioração tão grande assim da percepção de risco, principalmente se você trouxer algum tipo de sinalização de que vai rever o arcabouço fiscal a partir do ano que vem. E aí, com isso, você não teria uma deterioração tão acentuada dos ativos e nem a necessidade de você voltar a subir juros. Talvez, eventualmente, manter por mais tempo, adiando um pouco esse início
do ciclo de queda de juros, que por enquanto a gente ainda imagina que aconteça em meados do ano que vem. Bem, Thaís, aproveitando o que você está dizendo, se as contas públicas elas não forem bem tratadas, podem deixar o país numa situação muito perigosa. Vários outros colegas nossos aí pelo mundo, digo país, obviamente, né, passaram por situações bem parecidas e o Brasil já esteve com contas muito difíceis também no passado. Na sua avaliação, que tipo de âncora fiscal seria a mais adequada para este momento? Porque, por enquanto, o que a gente tem mesmo é o presidente da República dizendo que a garantia é ele, levando em consideração o seu passado, mas a gente precisa, na verdade, de uma política pública clara ou de pelo menos um texto, algo que traga essa previsibilidade ao mercado, né? Exatamente. Então, a gente tem diversas propostas, tá, de regras fiscais que trariam algum tipo de previsibilidade para a dívida, né, que possibilitariam a gente ver essa dívida se estabilizando. No fim do dia, provavelmente a gente vai acabar adotando algum tipo de regra de gasto atrelado justamente à evolução da dívida. Provavelmente vai ser necessário algum tipo de ajuste ali na carga tributária, talvez a gente revogar algumas das desonerações que foram feitas recentemente, por exemplo, ali sobre PIS/COFINS sobre combustíveis. Provavelmente a gente vai ter que ter algum ajuste tanto do lado da receita quanto do lado da despesa, para aí sim a gente conseguir vislumbrar esse endividamento público caminhando para uma trajetória de estabilização e futuramente queda. Mas isso é uma discussão que vai precisar ser feita ao longo do ano que vem, não é uma discussão que cabe em 3 semanas, né? Em 3 semanas cabe você trazer algum tipo de possibilidade para você manter o Auxílio Brasil, Bolsa Família, em R$600 e não ter uma descontinuidade no pagamento para essas famílias que dependem desse programa do governo, né? Então, eu acho que no momento o foco é você trazer isso, ao mesmo tempo dar um pouco de espaço dentro do orçamento do governo para você recompor algumas políticas públicas que estão precisando ser revitalizadas, né? Então, a farmácia popular, enfim, vários que estão com o orçamento comprometido, mas algo entre 100, algo próximo de 100 bilhões já possibilitaria trazer essa recomposição. E aí, provavelmente, a articulação política, né, vai caminhar na direção de você acabar tendo um programa, um extrateto menor do que inicialmente proposto e provavelmente por menos tempo, justamente para trazer essa discussão do arcabouço fiscal no ano que vem, no máximo em 2024. Muito bem, conversamos com a economista sênior da empresa LCA Consultores, Thaís Zara. Thaís, muito obrigada, até uma próxima, bom dia. Eu é que agradeço, bom dia.